Irmão, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. O tema da nossa conferência, esse ano, nosso congresso, né, pastor? É o chamado, irmãos. E falar sobre chamado é algo assim muito poderoso, irmãos. Eu lembro que eu falei com o pastor, eu vou chegar lá e eu já vou cantar, a primeira música eu vou querer abrir cantando, vou cantar o chamado. Mas aí, Deus é tão maravilhoso, Deus trouxe aqui o Cléber para poder estar cantando. Deus trouxe o original, irmãos, só vocês verem que eu vi a cópia. Amém? Deus é maravilhoso, por isso falei, pastor, é de Deus, porque Deus já estava falando isso no meu coração, irmãos. Então, em nome de Jesus, olha o cuidado, o carinho de Deus pela vida de cada um de nós aqui essa noite. Amém? 1 Samuel 22. Amém? Quem abriu aí, diga amém. Quem não achou aí, diga misericórdia. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim o texto de 1 Samuel 22, vou ler a partir do versículo 1, irmãos. Então, Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Repete comigo assim, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e fez-se capitão deles. Repete assim, e fez-se capitão deles. Amém, irmãos? E o término do texto fala, e eram com eles uns 400 homens. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Irmãos, o título dessa palavra é o chamado dos improváveis, irmãos. Esse texto aí que eu acabei de ler, fala sobre um momento da vida do rei Davi, onde ele se encontrava ali, numa situação muito difícil, irmãos. Ele estava sendo perseguido por um exército, e as condições bélicas deles eram completamente desfavoráveis. Então Davi foge para um lugar, ele segue para esse lugar, que é a caverna de Adulão, e ali ele encontra uma qualidade de pessoas, e nós vamos ver durante a palavra aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus faz, e aquilo que Deus quer fazer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto retrata, irmãos, uma parte da trajetória do rei Davi, talvez uma das mais difíceis, pois ele se encontrava sendo perseguido pelo rei Saul. Está melhor? Glória a Deus. Rapaz, melhorou, hein? Os seus recursos, como eu falei, bélicos, eram praticamente zero, irmãos. A única coisa que ele podia fazer era crer no Deus que ele servia. Muitas vezes na nossa caminhada, nós passamos por situações onde nós vemos os nossos recursos, até nossas forças, diminuírem. E é justamente nesse momento, irmão, que geralmente nós buscamos mais a Deus. Davi, ele era um adorador por excelência. O que é isso, pastor? O que é ser um adorador por excelência? Um adorador por excelência é aquele cara, é aquela mulher que ele não se limita às situações. As situações ao redor dele não são o impedimento ou a motivação da sua adoração. Um adorador por excelência, ele adora independente das situações. Amém, irmãos? Glória a Deus. No momento de maior fragilidade na vida de Davi, ele é levado a esse lugar, onde só não havia, humanamente falando, nenhuma condição de se realizar uma obra consistente. O que ele tinha ali, irmãos? Endividados, doentes, deprimidos, tristes, desgostosos da vida. O que Deus queria ensinar ao seu escolhido Davi nesse momento, irmãos? Que mistério teria levado Davi a essa condição? Será que Deus o havia abandonado? Assim como Davi, a palavra nos mostra que outras pessoas passaram por situações semelhantes. Nós podemos ver o exemplo de Gideão e seus 300, lá no livro de Juízes 7, 1 e 8. Abraão e seus 318 também. Gênesis 14, 1, 24. Homens que foram levados a um nível de fé que jamais teriam chegado se não tivessem respondido
da maneira correta ao chamado de Deus em suas vidas. Assim como temos esses exemplos bíblicos, nós temos também, irmãos, exemplos de homens que eram completamente improváveis. Você pode botar, passa para mim, meu filho, deixa eu ver se está isso aí. Amém. Isso aqui é uma imagem da caverna de Adulão, irmãos. Eu fui lá, busquei uma imagem, lá você vê. Sabe o que me chama a atenção na caverna de Adulão? É que a caverna de Adulão, se você for olhar, se você tirar essa história e você olhar essa imagem aí, você vai falar assim, eu pensei isso. Caramba, que lugar para fazer um culto, olha só, que tremendo. Que lugar para adorar a Deus. Já pensou você ali, lá na frente, lá, o ministério de louvor, as cadeiras ali, aquela imagem lá atrás da mata. Sabe, irmãos, Davi foi levado àquele lugar para ter com aqueles homens e aquelas mulheres ali, homens e mulheres que se encontravam perdidos, irmãos, desgostosos, desanimados, endividados. Mas existia um grande propósito nisso tudo, irmãos. Em nome de Jesus. Assim como eles, como esses homens bíblicos, temos também homens seculares que passaram por grandes lutas, grandes improbabilidades. Pode passar, meu filho. Eu separei alguns aí, eu coloquei lá. Abraão, nós sabemos o quanto que ele lutou, quanto foi difícil a caminhada dele. Abraão foi levado para uma guerra para ter que resgatar o seu sobrinho Ló. Temos ali também Gideão, um homem que foi forçado, foi levado por Deus a ter uma redução no seu exército, que era de 30 mil homens, e ele foi levado à guerra por 300 homens. Aí você deve perguntar, pastor, mas para que tanta luta, para que tanta dificuldade? Por que não podia ir os 30 mil? Temos ali também a figura de um presidente americano, Abraham Lincoln. E é interessante, quando eu comecei a pesquisar, eu vi as frases que Abraham Lincoln escreveu, que são postadas. Olha daquela ali, ó. Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Forte, né? Com certeza, durante a trajetória dele, ele viu o caráter de muitos homens e mulheres serem revelados, a partir do momento que eles tiveram poder. Se você for ver a história de Abraham Lincoln, ele era completamente improvável, ele perdeu várias vezes a eleição. Por muitas e muitas vezes ele tentou, e ele nunca conseguiu chegar, até que um dia ele foi eleito o presidente dos Estados Unidos. Sabe o que isso me aponta, queridos? Me aponta para a perseverança. Quantas vezes são necessários que você passe por uma prova até que você desista? Quantas vezes você vai precisar levantar para poder chegar e falar assim, agora chega, agora não dá mais para mim? Irmãos, eu vim aqui essa noite, trazido por Deus, para te falar que existe um objetivo principal na minha e na sua vida. E esse objetivo, ele começou quando Jesus te entregou naquela cruz. Esse objetivo é a vitória, é o reino de Deus. Durante essa trajetória, podem acontecer momentos onde eu e você vamos ser levados a ser testados, irmãos, além das nossas capacidades. Talvez momentos que nós vamos ter quedas, mas como cristãos, irmãos, nós não temos o direito de permanecer no chão. O nosso exemplo é o Senhor Jesus. Irmãos, na trajetória de Jesus, teve muitos momentos difíceis. Jesus, quando estava carregando a sua cruz, no meio do caminho, a Bíblia diz que em um certo momento ele estava aguentando, ele caiu, irmãos. Mas ele caiu, mas ao mesmo tempo ele levantou. E isso é um exemplo para mim e para você. Na trajetória que nós estamos levando a nossa cruz, em algum momento as suas forças podem diminuir, mas nós não temos esse direito. Nós precisamos levantar. Nós precisamos vir a um local como esse, nos enchermos da presença de Deus, para prosseguir, irmãos. O nosso alvo é a vitória. O nosso alvo é o reino de Deus. O nosso alvo é cada dia mais que essa igreja fique pequena, irmãos. Nós não podemos nos acomodar em talvez ver um banco vazio à direita, um banco vazio à esquerda e falar assim, não, pelo menos eu estou aqui. Irmãos, cada um de nós tem um chamado. E o chamado é algo poderoso na vida do cristão. Coloquei ali também uma imagem, uma outra frase aqui que eu coloquei de Abraham Lincoln. O êxito da vida
não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Irmãos, são as dificuldades que nos fazem crescer, irmãos. Você imagina, por exemplo, uma maratona, 42 quilômetros de corrida, mas se tivesse apenas um competidor, todo ano esse cara ia chegar em primeiro, irmão. Ele ia ser campeão todo ano. Por quê? Porque não tem ninguém para competir com ele. Não tem ninguém para levar ele além. Então esse cara, ele se prepara e ele chega lá com um tempo recorde. Só que no outro ano alguém se preparou também e a pessoa está correndo junto com ele. E é justamente aquele momento de dificuldade, é aquele momento de batalha que vai fazer ele se superar, que vai fazer ele ir além. Muitas pessoas têm medo da batalha, irmãos. Mas é justamente a batalha que vai nos fazer crescer. É justamente as provas, as lutas que vão nos fazer crescer. Tem gente que desiste quando vem a batalha. Irmão, a batalha não é para você desistir. A batalha é para você passar, para você vencer, para você falar, Deus é comigo. Porque se não fosse Ele, eu não teria conseguido. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Coloquei aqui também a imagem, irmãos, de Albert Einstein. Albert Einstein, ele era disléxico, irmão. Ele não conseguia aprender as coisas na escola. Ele tinha dificuldade de fala. Mas foi um dos homens, ou é um dos homens aí da modernidade. Um dos gênios da modernidade. Talvez muitas coisas que nós vivemos hoje, que nós estudamos hoje, foi baseado nas teorias de um homem como Albert Einstein, que começou a sua caminhada cheio de dificuldade. Você imagina lá atrás, quantas pessoas falaram para ele, rapaz, para com isso, cara. Você vai trazer problema, você vai criar, sabe, muita insatisfação, você vai ver muita porta fechar. Imagina quantas portas esses homens encontraram fechadas no seu caminho, irmãos. Mas quando você tem convicção do seu chamado, irmãos, nenhuma porta fechada vai parar você. Quando você tem convicção do seu chamado, irmão, nenhuma dificuldade vai parar você. Amém? Um exemplo de improváveis. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus. Rapaz, isso aqui é mais improvável do que isso. Se eu for ver ali, estudar a vida dos apóstolos, você vai falar assim, meu Deus, como Deus pode usar pessoas dessa forma? Como Deus pode usar... Amém. Como, irmãos? E aí, novamente, eu tenho que falar com os irmãos. Se aqueles 12 tivessem desistido do seu chamado, irmãos, será que nós estaremos aqui hoje, tendo toda essa liberdade para falar de Deus? Será que nós teríamos todo esse conhecimento de Deus? Se 12 homens improváveis, 12 homens cheios de dificuldades, cheios de incapacidades, não tivessem falado assim, eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou até o final. Irmãos, Deus trouxe você aqui nesse final de semana, nesse carnaval, para iniciar algo dentro de você, que talvez você não tenha nem noção, irmãos. Deus vai começar algo dentro de você. Deus vai startar algo dentro de você, irmão. Uma unção tão poderosa, irmão, que você vai começar, sabe, a ter revelações. Você vai começar a ter um nível de fé tão grande que as pessoas do seu lado vão ficar assustadas com você, irmão. Vão falar, como é que você pode crer tanto assim? Você vai falar assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho um chamado. Amém, irmãos? Eu não comecei a palavra ainda não, tá, irmão? Vou começar, em nome de Jesus. Mas a grande pergunta dessa noite qual é, pastor? Talvez você está pensando aí, poxa vida, legal, eu sei, né? Mas como eu poderei responder corretamente ao chamado de Deus em minha vida? Talvez essa pergunta está na sua mente. Como saber se a resposta que eu estou dando a Deus é a correta? Talvez você tenha essas crises. Será, irmão? Mas será que Deus me chamou para ser um líder de célula? Será que Deus me chamou para ser um pastor? Será que Deus me chamou para pregar a palavra dele? Será que Deus me chamou para ser um adorador? Será que é isso que Deus me chamou? Qual o objetivo do meu chamado, irmãos? E eu quero
falar com os irmãos aqui. Como o pastor falou que é conferência, congresso, o pessoal não tem problema de horário, porque, né, amanhã ninguém trabalha. Eu preparei apenas 63 pontos que nós vamos falar aqui sobre o chamado. Porque geralmente no culto, eu preparo uns 60, mas aqui como tem liberdade, né, pastor? 60, porque aí o pessoal fica na benção, entendeu? Nossa Deus, tem um irmão ali, quase não é brincadeira, irmão, não é isso tudo não. Antes de 2 horas da manhã a gente está indo embora, tranquilão. Amém, irmãos? E eu queria falar um pouco sobre esse chamado dos improváveis. O primeiro ponto que eu queria falar essa noite é: todos esses homens que nós vimos tinham a convicção de suas fraquezas e a perseverança de ir além delas. Amém, irmãos? Amém? Olha só que coisa forte, coisa poderosa. Texto de 2 Coríntios 12, 7 a 10 fala assim, ó: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, esse é o apóstolo Paulo falando, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, sabe aquele momento que você está achando que você não vai conseguir mais? Sabe aquele momento que você está assim: pastor, para mim não dá mais, eu vou entregar tudo? Nesse momento, irmão, talvez você esteja chegando exatamente aonde Deus vai parar, aonde você vai parar de usar as tuas forças, para que Deus possa usar dele, irmão. Muitas pessoas às vezes estão na crise ministerial: pastor, não dá para mim, está muito puxado essa célula, e eu lidero também lá, eu lidero as crianças, e eu estou também lá, sabe, no ministério de louvor, e é muita coisa na minha cabeça. Irmãos, presta atenção no que eu quero te falar essa noite. Presta atenção, irmãos. Quando as tuas forças acabarem, Deus vai começar a encher você da força dele. O problema é que muitas pessoas querem passar anos e anos e anos lutando com o próprio braço, irmãos. Sabe, todos aqueles homens ali que eu falei, se você for estudar a história de cada um deles, Deus estava querendo mostrar que ele era Deus e não a força de cada um. Você vê a história de Gideão, o cara tinha 30 mil, irmãos. Você ir para um exército com 30 mil é algo cômodo, não é? Amém ou não amém, irmãos? Muito cômodo. Mas você imagina você ir para a mesma batalha, contra o mesmo exército que você enfrentaria com os 30 mil, apenas com 300 pessoas. O objetivo de Deus na vida de Gideão foi falar para ele assim: Gideão, quem vai vencer essa batalha não são os seus soldados, mas é o meu espírito. Amém, irmãos? Sabe as tuas lutas lá do dia a dia? Sabe? Talvez você fale assim: não, mas eu estou numa posição muito cômoda, eu estou muito tranquilo com as minhas batalhas, porque está tudo administrado. Só que de repente vem algo que te tira um pouco daquele local, sabe, de estabilidade. E aí nesse momento é Deus querendo te levar a um nível de fé maior. Mas geralmente nesse momento as pessoas param e falam assim: não, está acontecendo alguma coisa de errado, tem pecado em algum lugar, vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão disso tudo aí, tem alguma coisa errada acontecendo. Não é possível que eu esteja buscando a Deus, na presença de Deus, e coisas, sabe, estejam acontecendo problemas, estejam acontecendo lutas. Irmãos, a maioria dos homens de Deus na Bíblia enfrentou batalhas. Eu quero te falar algo essa noite, irmão. Se você está enfrentando algum nível de batalha, pequeno, médio ou grande, é porque você está fazendo a vontade de Deus, irmão. Pastor, então peraí, mas eu não estou enfrentando nível de batalha nenhum, irmãos. Eu estou fazendo tudo e não estou enfrentando nível de batalha nenhum. Talvez você já enfrentou batalhas para você poder chegar nesse nível que você está agora, irmão. Amém? E aí, para que serve tudo isso, pastor? Que as pessoas vão chegar ao seu lado querendo chegar a Deus, irmãos. E o caminho para chegar a Deus é depender 100% dele.
e 0% da gente. Tem pessoas, irmãos, que elas... Ah, pastor, eu estou aqui, mas eu estou aqui só por causa do Senhor. Se o Senhor sair, eu saio também. Irmãos, é lógico que esse tipo de aliança é algo saudável. Mas a nossa aliança maior é com o Senhor, querido. É a aliança imutável. É aquela que não pode ser tocada. É aquela que foi paga com preço de sangue lá na cruz. Sabe? Às vezes você está numa célula e você tem uma aliança tão forte com o teu líder de célula. O líder de célula fala assim, não, eu vou para uma outra igreja. Aí você vai embora junto com ele. E aí eu te pergunto, e a aliança que nós temos com nossos pastores, com nossos líderes? E a nossa aliança com Deus? Eu vejo hoje uma igreja que ela se movimenta muito fortemente em alianças humanas. Sabe? Ninguém ou muito poucos estão dispostos a se submeter, irmãos. Eu sou teu pastor enquanto eu falo sim para você. Mas se um dia eu falar não, quebrou a aliança. Aí eu te pergunto, eu quero fazer uma pergunta para você aqui essa noite. Quem aqui é pai ou mãe? Levante sua mão. Quem aqui é filho? Levante sua mão. Levante sua mão, irmão. Filho também, porque eu preciso que você entenda com quem eu estou falando, irmão. Se você é pai ou mãe, o que eu vou falar serve para você. Mas se você é filho ou filha, também vai servir para você. Qual foi o dia que o seu pai, a sua mãe, não teve que dizer um não para você? Qual foi o dia que você, como pai ou como mãe, com o coração rasgando, não teve que falar um não para sua filha ou para o seu filho, irmãos? Eu sou capaz de dizer para você que o grande amor de Deus, ele é revelado quando às vezes a gente precisa ouvir um não. Se Deus permitisse que o coração do homem fizesse tudo o que ele quer fazer, nós viveríamos um tremendo caos. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo, irmão? Eu vou te dar um exemplo. Você imagina se Deus permitisse que tudo que você pensa, tudo que você pede, Ele fizesse. Aí você está andando lá, olha só, você saiu de manhã, domingo, para dar um passeio com a família. De repente o cara te dá uma fechada. Lá na sua mente você fala assim, rapaz, ô filho do cão, rapaz. Oxi. Por que essa praga não morre? Já pensou se Deus fizesse na hora, irmão? Na hora. Eu não sei se já aconteceu isso com você, irmão, mas às vezes acontece comigo. Em certas situações que são, principalmente nessa estrada vindo para a Barra do Piraí, misericórdia. Essa estrada é uma aprovação, irmão. Você vir para cá, ir para lá, é de Deus demais. É só a Volta Redondense. Aqui de Barra do Piraí não tem ninguém que faz isso não. Não, mas é verdade, irmãos. Quantas vezes no momento de dificuldade a gente não fala assim, minha vontade é largar tudo. Já pensou se Deus fizesse acontecer na hora, irmãos? O amor de Deus, é claro, é lógico, como um pai, provedor, abençoador, é lógico que Ele está presente no sim. Lógico. Mas Ele se consagra na hora que nós ouvimos não, irmão. As suas imperfeições, as suas dificuldades, elas não são para te matar, irmãos. Deus quer te usar, apesar de suas limitações e além delas. A prova não é para te abater, e sim para te levar além. Eu tenho certeza que você nesse momento está pensando aí, rapaz, é verdade, teve um dia que aconteceu um problema assim, eu estava meio assim, mas depois que aquele problema passou, que eu resolvi aquilo, parece que até fiquei mais assim, né, mais esperto, para resolver as coisas, fiquei com mais fé. Amém, irmãos? Coloquei ali uma imagem ali, ó. Em cada amanhecer há um desafio, um novo teste, uma nova oportunidade. Não desista do seu chamado. Você pode falar isso para o seu irmão, um irmão que está ao seu lado? Não desista, irmão, do seu chamado. Agora fala para o irmão do outro lado. O que estiver dormindo, sacode ele assim. Sacode ele assim. Ar-condicionado gelado. Né? Ar-condicionado gelado. Esse ano passado aqui, essa hora, irmãos, brincadeira não, parecia aqui o piscinão de Ramos, irmão. Estava aqui uma coisa tremenda. Os irmãos vinham de lá no poder, escorregava, caía, saía do outro lado lá, pastor. É verdade, pastor? Troço tremendo, irmãos. Amém? Então Deus proporcionou tudo isso para que a gente possa receber esse ano mais e mais e mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode passar, meu filho. O segundo dos 60 pontos. Toda
vez que os homens de Deus passam por desafios, todas as vezes que os homens de Deus passaram por desafios, eles tiveram a sua fé aumentada. Irmãos, livro de Atos 5:14 fala assim, 14:15. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Irmãos, olha que coisa poderosa, olha que coisa forte, aquele Pedro, irmãos, esse Pedro aqui, que eu estou falando aqui, é aquele mesmo, que passou por talvez uma maior prova que um cristão pode passar. Pedro, no momento de dificuldade, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, irmãos. Mas o amor de Jesus é tão grande. Fala assim, o amor de Deus é tão grande. Fala. Jesus foi resgatar Pedro, irmãos. Primeira coisa que Jesus oferece para Pedro, sabe o que é? Aliança. Vamos comer junto, Pedro? Vem cá que eu tenho um mistério forte contigo. Eu sei das tuas limitações, mas eu sei que você pode ir além. Os líderes, os pastores que Deus coloca sobre a minha e sobre a sua vida, tem gente que acha assim, pô, pastor, né, caramba, não vou ligar para pastor não, ligar para pastor vai ser problema, vai me dar um cajado. Irmãos, os líderes que Deus coloca sobre a mim e sobre a sua vida, tem um chamado poderoso, tem um objetivo forte, de nos levar a ir além de nós mesmos, além daquilo que você olha e fala assim, pastor, eu acho que eu aguento andar umas 5 milhas, fala assim, rapaz, é 20, 30, 50 no mínimo, eu creio isso. Amém, irmãos? Esse mesmo Pedro, irmãos, resgatado pelo amor de Cristo, ele passa nas ruas e a sombra dele vai curando as pessoas, irmãos. Irmãos, esse mesmo chamado de Pedro, essa mesma unção sobre a vida de Pedro, ela se encontra sobre a minha e sobre a sua vida hoje. A sua sombra pode curar, irmão. Basta você crer. As pessoas... Irmãos, a sua presença numa célula faz toda a diferença. A sua presença dentro do culto faz toda a diferença. Muitas pessoas acham que são dispensáveis. Eu não preciso nem ir, o pastor nem vai notar a minha falta. Irmão, você é indispensável para uma obra. Não pense que aquele dia que você falta a célula, que não faz falta, porque faz muita falta. O dia que você falta o culto, acha que não faz falta, porque faz muita falta, irmãos. Se você pudesse ver o coração do seu pastor o dia que você não está na igreja, irmãos, você não faltaria mais um culto. Sabe por quê? Porque você tem um chamado, irmãos. Sabe qual é a coisa mais triste para um líder? É você ver alguém que tem um chamado, dando passos para longe desse chamado. Irmãos, não tem algo mais triste, coração de um pastor, de ver um irmão ou uma irmã, com um chamado poderoso, irmãos, dando passos, se esquivando daquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Pô, o pastor está me ligando, não estou entendendo, o pastor me chamou para reunião, mas caramba, eu sempre fiz tudo, e agora eu estou assim desse jeito, agora eu estou meio, estou com uma postura meio light, agora eu quero levar a coisa meio soft. Irmãos, presta atenção, essa mornidão não vem de Deus, irmãos. Essa mornidão que às vezes tenta tomar conta do nosso coração, é uma estratégia de Satanás, para nos tirar exatamente daquilo que nós fomos chamados para fazer. Se cada um de nós nos posicionarmos diante do nosso chamado, irmãos, Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Volta Redonda, Angra dos Reis, Areal, vai ficar pequena, irmãos. Fica pequeno, irmãos. Basta cada um de nós falar assim, pastor, qual é a minha parte? A minha parte eu vou fazer até o final. O problema é que tem poucos fazendo muito, alguns fazendo alguma coisa, e muitos que não fazem nada.
Sabe, irmãos, há 4 anos à frente da obra, em Pinheiral, eu tenho notado que tem pessoas que têm um coração tão abençoador, tem pessoas que têm um coração tão voltado para a obra de Deus, que constrange até o pastor, irmãos. Às vezes o irmão chega, o irmão é dizimista, o irmão é ofertante, o irmão, ele ajuda no que tem que ajudar, e tem uma hora que você chega lá, você fica até quando eu preciso de algo, de falar algo, de a gente fazer algo, mas eu não vou nem falar com aquele irmão, porque eu fico constrangido de falar com ele, mas o irmão te procura, te liga, pastor, eu estou sabendo aí que tem algo para fazer aí, eu quero participar também. Fala, ô irmão, dessa vez eu resolvi até nem falar com você. Não, pastor, eu faço questão. Irmãos, que esse tipo de coração possa ser compartilhado com cada um de nós, irmãos. Às vezes, não significa dinheiro, irmão. Significa coração. Está entendendo, irmãos? Pastor, o que tem que fazer aí? Irmão, nós queremos pintar o prédio da igreja. Pastor, eu não tenho recursos, mas eu tenho 2 braços poderosos para ajudar. Eu não posso subir na escada, pastor, mas no chão aqui eu limpo. Irmãos, cada um de nós tem um chamado. Amém, irmãos? Queridos, Deus está falando com você essa noite, assim como Ele está falando comigo. Eu creio, Deus compartilhou isso comigo, que essa noite, um azeite novo vai cair sobre o seu ministério, irmãos. Milagre na sua célula. Sabe, cura, revelação, batismo no Espírito Santo, irmãos. Esses desafios, eles são para crescimento espiritual. Creia, se a sombra de Pedro curava, a sua também pode curar, em nome de Jesus. Passou lá, filhão, olha lá. Eu botei até a imagem ali para você ver. Volta aí, meu filho, volta rapidinho. Esqueci dessa aí, essa aí é top. Vocês que estavam rindo, né? Irmãos, todas as vezes que os homens de Deus passaram por desafios, tiveram a sua fé aumentada. Essa aí, é a cara de cada um de nós quando vier um desafio. Aqui, comigo, rapaz. Vem, Satanás, para tu ver. Olha lá, brabo pra caramba. Oh, glória. Pode passar, meu filho. Terceiro ponto, irmãos. O vídeo não vai ter como passar. Oxi. Oh, glória. Toda impossibilidade é para demonstrar a glória de Deus. Amém, irmãos? Depois que os filisteus, 1 Samuel 5, 1-4, depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer, para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Presta atenção, irmãos. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, já estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebrados e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Irmãos, essa passagem acontece num momento terrível do povo de Israel. Eles tiveram a arca da aliança roubada. A presença de Deus foi roubada deles. Agora você imagina esse povo lá chorando, pranteando, o que ia fazer, e os inimigos de posse dessa arca. E aí o que os inimigos falam? Agora nós vamos tirar onda, meu irmão. Agora nós vamos brincar. Vamos pegar a arca da aliança, vamos botar do lado da estátua de Dagon, e ela vai ficar ali, Dagon ali, né? Todo poderoso, e a arca ali. E a Bíblia diz que de madrugada, os servidores de Dagon lá, os servos de Dagon foram lá, a estátua estava prostrada diante da arca do Senhor, irmãos. E eles falaram assim, creio eu, caraca, vamos levantar esse negócio aqui, senão vai dar ruim. O que vão falar amanhã de manhã, gente? Levanta essa estátua de novo aí, tá? Amanhã a gente vê o que aconteceu, deve ter sido um vento que bateu aí, sei lá, muito calor, às vezes a estátua deu uma, né? Tá, bota aí e tal. E aí o que acontece, irmãos? No outro dia de manhã, além da estátua estar prostrada, ela estava completamente destruída, sem braços, sem pernas, ela não podia andar, ela não podia se mover, sabe? E aí eu digo para vocês,
Nesse momento, o povo que tinha levado a arca, irmãos, os filisteus, eles ficaram completamente assombrados com aquela arca. No decorrer dessa história, se você continuar lendo, eles mandam a arca de volta, porque eles não queriam mais. E aí eu digo para vocês, depois daquele dia, a glória do Senhor foi manifestada de uma forma poderosa. Por quê? Porque todas as vezes que eles ouviam falar do exército de Israel, eles tremiam. Todas as vezes que eles ouviam falar daquele povo, eles tinham medo, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Você não tem que temer ataques de Satanás. Ele tem que ter medo de você, irmãos. Você carrega a presença do Senhor. Aquela arca que era representada por aquelas tábuas, por aquele ouro, hoje ela representa a minha e a sua vida, onde o Espírito Santo de Deus habita, onde a presença de Deus se manifesta poderosamente. Irmãos, não temas dificuldades. As dificuldades têm que ter medo de você, irmãos. Quando tiver uma dificuldade, que você chegar perto, ela já vai começar a se estremecer, porque ela sabe que ela tem pouco tempo para durar, porque chegou ali aquele que carrega a arca, a verdadeira arca, o verdadeiro adorador, chegou ali aquele que tem a presença do Senhor, irmãos. Ei, sabe lá no teu trabalho, irmão, está com dificuldade, você chegou lá, acabou a dificuldade, irmãos. Sabe na tua família, irmão, a dificuldade, pastor, está difícil, irmão, você chegou, a dificuldade tem que sair em nome de Jesus. Sabe, eu não sei qual é a dificuldade, irmãos, mas eu sei que ela serve para glorificar Deus na tua vida. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, não sei como é que foi a conversão dos irmãos, mas eu digo para vocês, irmãos, que a cada dia eu tenho visto o manifestar da glória de Deus na vida de irmãos e irmãs, de irmãs e irmãos, que eram completamente improváveis. Tem um jovem senhor lá em Pinheiral, que ele quando começou a ir para a igreja, ele não andava, irmãos, de tanto álcool que ele tinha consumido. Ele tinha inflamação nas juntas, e ele não conseguia andar, ele tinha que andar amparado. E esse homem foi ao encontro com Deus, amparado. Mas eu digo para os irmãos aqui, como Jesus falou lá com aquele centurião, poucas vezes eu vi uma fé igual a desse homem, irmãos. Poucas vezes eu vi uma fé igual a desse homem. Ele me ligou essa semana para me dar satisfação, falou assim: pastor, eu sei que eu sempre estou em tudo, mas essa semana eu não vou poder ir. Mas é um irmão que está em todos os eventos que nós fazemos da igreja. Ele falou: pastor, o senhor não precisa nem me perguntar, o senhor passa lá em casa e me pega. E esses dias ele deu um testemunho que eu fiquei assim, muito impactado, irmãos. Estou falando isso para você ver que nas nossas dificuldades, a glória de Deus se manifesta. Presta atenção no que eu vou te falar. Que horas tem aí, pastor? Quase na hora, né? Rapidinho, irmãos. Até porque ainda tem 62 pontos aqui. Presta atenção aqui, não dispersa não. Esse irmão falou que nós ministramos uma palavra lá no domingo, uma palavra poderosa, e ele foi para casa, ele mora sozinho. Ele disse que chegou em casa e falou assim: deitou, falou: acho que eu não vou jantar hoje não. Mas aí ele resolveu, foi lá, preparou algo para comer, para jantar, e comeu aquela comida e deitou. E diz ele que era mais ou menos umas 11 horas da noite, ele escutou alguém chamando pelo apelido dele. E ele ouviu assim, falou: levanto, não levanto. Mas ele resolveu levantar, irmãos. Levantou, atendeu aquela pessoa, e era um conhecido dele que tinha se aborrecido com o irmão, e precisava de alguém para conversar. Precisava de alguém para desabafar. 11 horas da noite. Você imagina se alguém chega na sua casa 11 horas da noite para desabafar, irmão. Você já está deitado lá, naquele pijama de ursinho, né? Aquele pijama do Bob Esponja, não, como é que é? Daquele ursinhos carinhosos, né? Lindo, um coração, né? Aquela pantufa, né? A pantufa de ursinho, e você está lá deitado e tal, e de repente alguém te chama, mas aquele irmão levantou, irmão. Ele atendeu aquela pessoa 11 horas da noite. E aí ele disse que sentou com o rapaz para conversar, o rapaz começou a falar: eu sei que você está indo na igreja, eu queria alguém para conversar, eu sei que você é um cara que tem algo bom para me falar, porque eu já tentei falar com um, falar com o outro, mas só fala besteira. Então eu vim aqui conversar com você. Ele falou: não, irmão, pode sentar aí, vamos conversar.
E nisso que o rapaz sentou, o rapaz falou assim: rapaz, estou sentindo um cheiro estranho. Você está fazendo alguma coisa no fogão? E ele falou assim: não, estou fazendo nada. Ele falou: rapaz, não é possível, está um cheiro muito forte. Vamos lá olhar. Quando abriu a cozinha, ele falou que a cozinha parecia até que tinha essa nuvem aqui, né? O gás dele tinha ficado aberto, irmãos. E ele estava dormindo sozinho dentro de uma casa de 2 cômodos fechada. Você não precisa ter muita imaginação para entender o que aconteceria de manhã se aquele homem não tivesse ido chamar ele às 11 horas da noite. Você não precisa ter muita imaginação para entender o que aconteceria com ele se ele não acordasse para atender aquele irmão que chamou ele às 11 horas da noite. Você não precisa ter muita imaginação para imaginar que se fosse alguns tempos atrás, se ele tivesse bêbado, ele não estaria mais aqui para contar essa história. Nas dificuldades, a glória de Deus se manifesta, irmão. Eu não sei o que você tem passado, irmão. Talvez você pense em desistir. Talvez você pense em parar. Talvez você ache que você não é capaz. Talvez você não ache que é impossível você fazer alguma coisa para Deus. Eu já ouvi pessoas falar para mim: não, pastor, não, para mim não tem jeito. Eu não tenho como, não sabe, eu sou ruim demais. Irmãos, você está aqui essa noite para você entender que Deus, Ele tem um chamado para os improváveis, irmãos. Se em algum momento da sua trajetória você se achou incapaz, se você se achou improvável de fazer uma grande obra para Deus, é justamente esse coração que Ele quer usar para fazer algo grandioso, irmão. Grandioso. Deus não precisa das suas habilidades. Deus não precisa dos seus predicados humanos. Ele precisa de um coração que seja disposto a ouvir a direção que Ele vai mandar você ir. Amém, irmãos? Bem, Deus é soberano sobre todas as coisas, e não há nada, nem ninguém que possa mudar isso. Sua vida, a minha vida, ela está sobre a poderosa mão dEle. Creia no seu chamado, independentemente das lutas e dificuldades, você é uma potência nas mãos de Deus. Rapaz, se você pudesse ver como que Deus vê você, você não ia entrar nas portas por aqui, você ia vir voando, irmão. Você ia vir, show, rapaz. Seu glória a Deus ia ser o mais alto de todos. Você fala assim: é o glória a Deus daquele que sabe. Quem? Que entende o seu chamado. Seu aleluia ia estremecer. O irmão fala assim: meu Deus, que vai cair essas paredes aqui com esse aleluia. Não tem como passar o vídeo. Tem não? Poxa. Irmãos, quarto e último ponto. Seu chamado tem o objetivo não de revelar o seu amor por Deus, mas sim de revelar o amor dele por cada um de nós. João 21, 7 e 8. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, repete comigo, aquele discípulo a quem Jesus amava, repete assim como um cristão vencedor, aquele discípulo a quem Jesus amava. Agora fala para o seu irmão aí do lado, aquele discípulo, irmão, a quem Jesus amava. Disse a Pedro, amém? É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes de terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Irmãos, é muito interessante quando você lê no livro de João, falando sobre ele mesmo. E ele fala que ele é aquele discípulo a quem Jesus mais amava. Todo mundo sabe que Pedro, ele era conhecido por declarar o seu amor para Cristo. Amém, irmãos? Tu me amas? Te amo, Senhor, nunca te abandonarei. Ah, nunca, Senhor, nunca, nem nada, eu vou estar do seu lado, nem para a cruz o Senhor vai, se deixar eu vou até no seu lugar. Todo mundo sabe como é que foi a resposta de Pedro na hora que ele foi confrontado. Mas com João foi um pouco diferente, irmãos. A Bíblia diz que João foi, se não o único, um dos poucos discípulos que foi com Jesus até o pé da cruz, irmãos. João estava ali na hora. E João, ele tinha uma consciência tão grande do amor de Deus por ele, que ele batia no peito onde quer que ele estivesse. Irmãos, você sabe qual é a maior dificuldade do ser humano?
Sabe, irmãos? Quem quer saber aí, levanta a mão. Se não quiser saber, eu não falo. Quer saber? A maior dificuldade do ser humano é quando você é confrontado a falar sobre você mesmo. Fala sobre você, descreve você aí. Quem aqui fica tranquilão para falar de si mesmo? Fala aí, levanta a mão aí. Não, fala de você, irmão. Quero que você... Ô, glória, tem um irmão lá. Amém. Você é poderoso, irmão. Então você vai sair daqui voando essa noite, amém? Irmãos, é muito sério isso. Quando alguém pede para você se descrever, nós ficamos intimidados com isso. Por quê? Porque nós cremos que se você enaltecer as suas qualidades, isso pode parecer soberba. E se você sabe falar das tuas dificuldades, isso pode parecer às vezes uma humildade assim, sabe? Tem gente que fala assim, fala sobre você. Não, eu tenho um problema que eu sou extremamente verdadeiro. Que problema é esse, irmão? Já viu alguém falar assim? Não, eu tenho uma dificuldade que eu sou pastor, eu tenho uma dificuldade, eu sou extremamente honesto, isso é muito difícil para mim. Isso é dificuldade, irmão. Então a gente tenta mascarar a qualidade, até com uma coisa de dificuldade, para soar melhor para o ouvido dos outros, mas tem certas condições, minhas e suas, irmãos, que elas não podem ser diminuídas. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é a definição da palavra. Se eu e você ainda temos dúvidas disso, ainda temos dúvidas daquilo que nós somos, irmãos, isso pode refletir para Deus como talvez uma incredulidade. Você quer ver algo poderoso? Você está conversando com alguém, você teria coragem de falar assim? Não, irmãos, porque eu sou o discípulo mais amado do meu pastor. Se você ouve alguém falando isso, irmãos, talvez você falasse assim, pô, esse cara está se achando, velho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, será que existe pudor em se sentir amado, irmãos? Será que existe em detrimento em você declarar que você se considera amado? Será que as esposas aqui se sentiriam mal em sentir amada pelos seus maridos? Será que os maridos aqui se sentiriam mal em saber que são amados pelas suas esposas? Por que então que nós temos medo de declarar o quanto nós somos amados por Deus, irmãos? Deus me trouxe aqui essa noite, para quando você sair por aquelas portas hoje, você tenha autoridade, você tenha convicção, e você tenha coragem, ousadia, de falar, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Não negocie com isso. Tudo que Satanás quer, irmão, é que nós tenhamos medo de dizer quem nós somos diante de Deus. A certeza de ser amado faz toda a diferença. Deus hoje vai derramar uma unção nesse lugar, irmãos, sobre a minha e sobre a sua vida, poderosa. A mesma unção que estava sobre a vida do apóstolo João, a unção da certeza de ser um discípulo amado de Deus, de Jesus. Você vai sair daqui essa noite, irmão, todo dia quando você acordar, você vai falar assim, eu sou um discípulo amado. Sabe por quê, irmãos? Isso vai fazer toda a diferença no teu chamado. Toda a diferença no seu chamado. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?